Bom dia, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Que a luz do Criador esteja sempre direcionando vocês ao caminho certo a seguir, a decisão correta a tomar. Que a luz do Criador esteja lhe dando força, lhe dando ânimo, revigorando as suas forças. Seja lá qual for a batalha que você está passando hoje, que Ele seja seu amparo, seu abrigo, sua fortaleza. Antes de iniciar a palavra do Criador, vamos orar para que Deus abençoe nosso dia, abençoe a nossa vida, nos capacite a cada dia, seja lá qual for a provação que a gente tenha a passar nessa vida, que a gente sinta-se fortalecida pelo Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratidão, meu Senhor, por mais um dia. Gratidão, meu Pai, pelo privilégio de poder andar, de poder falar, de poder ouvir, Senhor. Oh, Pai, gratidão, meu Senhor, pelo pão de cada dia em nossa mesa. Gratidão, Senhor, pelo privilégio de poder estar passando a Tua palavra, de aprender a cada dia, Senhor, mais de Ti. Gratidão, meu Senhor, por me usar como instrumento em Tuas mãos, para passar a palavra para meus irmãos. Ó Pai, eu te peço, Senhor, que me use como um instrumento em Tuas mãos, para passar a palavra para meus irmãos. Que não seja eu, Pai, que seja Ti, através de mim. Sabemos que não somos dignos nem de invocar o Teu nome, mas o Senhor nos dá esse privilégio de poder compartilhar a Tua palavra, poder ouvir, poder aprender mais de Ti, Senhor. Pai, abençoe para que o que eu vou falar hoje, que seja a resposta pelo que essa pessoa está passando, Senhor. Que seja o direcionamento, meu Pai. Que o Senhor esteja, Pai, edificando a vida dessa pessoa grandemente, Senhor. Ajudando nessa batalha tão difícil que é a vida. Eu não sei, Senhor, por qual aprovação que essa pessoa está passando, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, seja a fortaleza dela, seja o refúgio, a sabedoria. Dê, Pai, direcionamento. Dê direcionamento para ele, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente, quando a gente está passando a palavra aqui, primeiramente a palavra é para a gente, sabe? Quando a gente passa a palavra do Senhor, é primeiramente para a gente. Ou seja, eu só sou um instrumento nas mãos do Senhor. Não sou digna de nem invocar o nome dele, porque sou uma pecadora, sou falha. Mas eu sinto a necessidade enorme de compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo. E como o Senhor ensina que a gente tem que passar adiante o seu evangelho, a sua palavra. E Ele está me mandando eu passar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para me passar para meus irmãos o que Ele necessita ouvir, Pai. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Dê sabedoria, Senhor, para me passar para o meu irmão o que ele necessita ouvir. Vamos lá, irmãos? A palavra que tenho a passar para vocês hoje, que o Senhor me direcionou, está em Salmos, capítulo 41, versículo do 1 ao 13, que diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra de todo o mal. O protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos.
O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, ó Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe parecerá o nome. Quando morrerá e lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoado no coração de malícia, ensaindo, e disso que fala de mim, rosnam a um todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo, peste maligna, deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu inimigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim os calcanhares. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhe pague segundo merecem. Com isso, conheço que tu te agradas de mim e não triunfa contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me põe à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. O Senhor fala que bem-aventurado é aqueles que acodem o necessitado. É os que têm compaixão pelos que estão necessitando de amparo, de abrigo. Bem-aventurado é aqueles que cuida dos que estão necessitando de vós. Seja os enfermos, seja aquele irmão que esteja passando um momento de dificuldade, seja aquele irmão que esteja sofrendo um luto. O Senhor diz, bem-aventurado aqueles que acodem, aqueles que necessitam de ouvir um amparo, uma palavra que vem do Senhor. O Senhor fala que nossa vida se resume a 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando Deus fala sobre amar o nosso próximo, não quer dizer só aquele próximo ali que a gente quer bem, aquele próximo que a gente tem aquela convivência boa. Não. O Senhor fala que o nosso próximo é nosso inimigo. Aquela pessoa, né, que muitas vezes quer lhe puxar o tapete, fala mal contra você, julga você sem nem lhe conhecer, julga os seus erros do passado, julga quem você foi, quem você é, julga sem nem lhe conhecer por dentro. É estes que a gente tem que orar mais. Eu todos os dias, eu oro
por todos, pelos meus amigos, pelos meus primos. Oro pelos aqueles que não querem meu bem, que a gente sabe muito bem, que tem aqueles que demonstram não gostar de você. Oro pelo aquele amigo oculto que muitas vezes finge gostar de você, finge ser seu amigo e ao mesmo tempo está conspirando contra você. Aqui no 3, no 2 fala: o Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. Aqui diz que o Senhor protege o que são deles. O Senhor protege aquele que busca a servir Ele. Aprovações vamos todos passar. Não é porque somos cristãos que a gente não vai passar por um momento de tribulação, um momento de decepção, um momento de inquietude. Mas com a presença do Senhor, esse fardo ele é aliviado. Com o Senhor, fica mais fácil suportar qualquer aprovação que tem em nossa vida. Pois o Senhor é quem nos revigora nossas forças, é quem nos dá ânimo, nos dá capacidade de seguir adiante, mesmo diante daquela tribulação e daquela provação tão difícil. No 3, diz assim: o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, tu afofas a cama. Aqui diz que o Senhor assiste os enfermos. E Ele assiste também aquele que está ajudando os enfermos. Ele assiste e vê, né, a atitude daquela pessoa com aquele que está debilitado, acamado, necessitando de ajuda. O Senhor, Ele assiste tudo, Ele sabe de tudo. Ele fala aqui no primeiro capítulo, né? Bem-aventurados que acodem os necessitados. E são esses os necessitados. Tem aquele necessitado também da palavra do Senhor. Aquele que está angustiado, está naquela vida que nada preenche. Ele busca tudo que há aqui no mundo, mas ele não consegue preencher aquele vazio que está em seu coração. E não percebe que o preenchimento desse vazio está em Deus. Ele não percebe que esse preenchimento é o preenchimento da alma, do espírito dele, que necessita ser alimentado pelo Senhor nosso Deus. Pois cada um de nós guarda um selo, que é o do Espírito Santo de Deus. Todas as almas pertencem ao Senhor. Mas muitos desviam do caminho. O Senhor dá o livre-arbítrio para você fazer o que você achar melhor da sua vida, mas na Bíblia está: tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém você fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo convém você fazer. O Senhor lhe dá a liberdade de escolha. E dependendo da escolha que você vai ter,
você terá a consequência ou a recompensa. Então, cuidado, irmãos, nas escolhas que você está fazendo na vida. Cuidado, em suas orações, pede direcionamento a Deus, para Deus direcionar você ao caminho certo a seguir, a decisão certa a tomar, o Deus certo a servir. No 4, ele fala assim: disse eu, compadece-te de mim, ó Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Esse salmo, ele é muito forte, né? Porque o salmista, né? Davi, ele fala: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti, estou perdido, né? Não estou conseguindo voltar para o caminho. Eu sou uma ovelha perdida, Senhor. Compadece-te de mim. Guia, Senhor, aos teus caminhos. Guia, Senhor, ao teu direcionamento, meu Pai. Um certo dia eu assisti à célula dos jovens, que na igreja que eu frequento, na comunidade Boas Novas, a gente tem estudos bíblicos para aprender mais sobre o Senhor. Que é na terça, na quinta tem o culto, no sábado tem a célula dos jovens, no domingo tem escola dominical e tem o ensinamento das jovens, crianças e adultos, tudo separado. E à noite tem um culto. O culto ao domingo, às 7. E um dia desses, no ensaio, né, que eu estava ensaiando com os irmãos para a gente louvar no domingo, e aí eu tive a curiosidade de ficar na célula dos jovens e assistir o que eles estavam ensinando. Aí eu me assentei ali. E naquele momento o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. E me fez refletir diante de uma palestra que eles fizeram, né? Eles estavam com um barbante. E usou outro irmão para demonstrar. Aí mandou que o irmão arrombar, ver se o irmão conseguisse quebrar aquele barbante. E a irmã conseguiu com facilidade. Ele disse: esse barbante que você conseguiu arrebentar é aquele pecado que você julga não tem nada demais, tem um quê, né? Tem o quê? É algo, né? Algo que não tem importância, né? Algo que não tem nenhum mal. Aí o irmão foi enroscando os barbantes no punho dela. Entre uma mão e outra, botou que ela fizesse as mãos assim e foi enroscando, né? Aí começou falando os pecados que a gente considerava como que não tinha nada demais. Não tem nada, eu ia ali na rua, né? Beber uma, curtir com os amigos, não tem nada, o que é que tem? Curtir a vida, né? Não tem nada, eu ia ali naquele bar, não tem nada, não tem nada,
demais, né? Ah, não tem nada, eu mentir. Isso não vai causar mal nenhum, né? Só mentirinha boba, né? Não tem nada. E a gente usa aquele pecado que a gente acha que não tem nada como uma besteirinha, né? Não tem nada, sabe? E a gente vai se enroscando. E vai se enroscando, enroscando nele. E chega um momento que a gente fica vítima daquele pecado que a gente falava que não tinha nada demais. Existem, irmãos, muitas coisas que a gente julga como nada demais. E aí a gente faz um ato, e esse ato vai se resumindo a outro, e outro, e outro. Um gole de bebida que vai se resumindo ao outro, que vai se resumindo ao outro, e vai, quando você vê, você já está dependente daquele álcool. Ah, eu paro quando eu quiser, mas não fica um final de semana sem conseguir sair, sem conseguir beber uma gelada, uma cerveja, não é verdade? A gente suporta a semana toda para chegar o domingo, né? Para a gente sair, curtir a vida, né? Nossa forma de pensar. Eu sei disso, porque eu já passei. Eu já passei por tudo isso. É por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Foi por isso que eu falei que eu me identifiquei nessa palestra, né? Vamos dizer assim, a mentira. A mentira, você julga ela como uma mentirinha boba. Mas que uma mentira vai se resumindo a outra, vai se resumindo a outra. Quando você vê, a sua vida tá um mármore de mentira. E chega um momento que ninguém mais acredita no que você fala. Porque percebeu que cada mentirinha boba se transformou você num grande mentiroso. Às vezes um pecado, irmãos, que a gente julga como nada demais, a gente fica vítima daquele pecado. E esse pecado a cada dia nos afasta do Senhor nosso Deus, nos afasta do caminho dele. Aqui no 5, fala, os meus inimigos falam de mim, falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Aqui diz Davi que os inimigos dele falavam contra ele. No 4 ele diz, compadece-te de mim, ó Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. E quando a gente peca, a gente se sente culpado. E sempre acha aquela pessoa que lhe resume nada. Que lhe resume a uma porqueira. Como se essa pessoa não fosse pecador também. Como se essa pessoa não pecasse também. Essa pessoa, ela te deixa no chão. Ela te deixa como o pior dos seres humanos. Porque você cometeu um pecado que aos olhos deles é horrível. Mas essa pessoa que está julgando o seu pecado não percebe que ela tem um dos pecados bem maiores, que é julgar você. Diz na Bíblia que a gente não deve querer tirar o cisco do olho do nosso irmão, sendo que tem uma vara no nosso. Uma coisa, a gente está aqui passando a palavra, o que Deus tem a falar para você. Outra coisa é a gente querer julgar por nossas forças o erro do nosso irmão.
Quem somos nós para julgar o que nosso irmão está fazendo? A gente tem que orar por eles, orar pelos que estão no mau caminho, orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos inimigos, entregar na mão do Senhor tudo, tudo, tudo. Se aquela pessoa está te atormentando, isso significa que aquela pessoa tem algo em você que incomoda ela. E uma árvore que não dá fruto, ela não é apedrejada. A pessoa que é feliz por completo, ela não fica perturbando a paz do outro, não. Ela fica preocupada com sua vida, não buscando a vida dos outros e não julgando a intenção do outro irmão. Pois quem nos conhece de verdade é o Senhor nosso Deus. Ele quem nos conhece de verdade. Ele que sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Ele que quem conhece o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar. Ele sabe sobre tudo, tudo o que há em nós. No 6, no 5, o Davi fala, né? Que os seus inimigos falam mal dele diante do pecado que ele fez, né? E aí o Davi diz: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os inimigos ainda falam: quando ele morrerá e perecerá, né? Deseja até a morte do Davi, né? O 6 diz: se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no meu coração malícias, em saindo, e disso que fala. É disso que fala. Diz que os que visitavam ele falava coisas vãs que amontoavam o coração dele de malícia. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquelas pessoas que vocês consideram como seus amigos. Às vezes, aquele que é considerado seu amigo não está ali como seu amigo. Está ali lhe aconselhando para algo que não é a vontade do Pai para você. O seu verdadeiro amigo é Jesus Cristo. É o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso verdadeiro amigo. Ele que é nosso verdadeiro amigo. Se você tem alguma dúvida a tirar, busque o conselho que vem do Mestre, não do ser humano. Não busque conselhos no ser humano, pois o ser humano ele é falho, ele é pecador e muitas vezes não está numa boa intenção a você. Está ali aconselhando ao mal, querendo ver a coivara pegar fogo e colocando mais lenha nessa fogueira para destruir sua vida, destruir seu casamento, destruir uma amizade, seja lá o que for que você esteja passando, peça orientação a Deus e não a amizade. No 7, diz: de mim rosna a todos os que me odeiam. Engendraram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele. E caiu de cama, já não há de levantar-se. Davi diz que os inimigos ficaram gloriando sobre a derrota dele. Rosnavam contra ele, odiavam ele. Engendraram mal sobre ele, dizendo que a peste maligna estava sobre ele, e caiu de cama, já não há de levantar-se.
Aqui diz como se sentem as pessoas que nos querem mal. As pessoas que nos querem mal, elas ficam felizes de ver você na cama, de ver você se sentindo um derrotado, um fracasso, de ver você no pó, de ver sua vida num lamaçal. Essas pessoas, elas gloriam o mal sobre sua vida. Cuidado, irmãos. Cuidado para vocês não expressarem a ferida que está dentro do seu peito a uma pessoa que não entende. Uma pessoa que se glorie que essa ferida se aflame ainda mais. Cuidado com os que vocês consideram como amigos. O próprio Deus diz: pobre do homem que confia no homem. Deus diz, quando Deus se refere a isso, Deus diz que a gente não deve confiar nem em nós mesmos. Nós mesmos somos falhos, somos pecadores, nós mesmos podemos pecar. Pecar até contra nós, contra o nosso irmão. A gente pode pecar porque somos falhos, somos pecadores. Então, cuidado, irmãos. Busque orientação ao Senhor, busque o direcionamento através da palavra dele. Não fique buscando socorro no ser humano, pois só quem pode lhe ajudar no que você está passando é o Senhor Jesus. O Senhor, nosso Deus. Somente Ele pode lhe livrar de tudo que você está passando hoje. Busque ao Senhor, não vá buscar no ser humano, não. Busque no Senhor. O Senhor é a cura, é a restauração, é a paz do seu espírito. É quem é a solução para os seus problemas. É o Senhor Jesus. Ninguém mais. Se você está ouvindo essa palavra, não é por acaso, irmãos. O Senhor, Ele direciona a palavra dEle e usa as pessoas, os instrumentos dEle para passar a palavra para você. Diz uma história que Deus uma vez usou até uma mula para falar para Balaão. Eu lembro que fosse hoje uma história que eu ouvi a irmã pregando, que a irmã contava, né? Que Deus queria dar um livramento ao servo dele. Mas diz que esse servo não ouvia ele. A orientação dele, ele dizendo, não vá por esse caminho. E Balaão continuou indo pelo caminho que Deus não queria que ele fosse. E o Senhor, quanto mais o Senhor falava e mandava empecilho, mais Balaão insistia em ir pelaquele caminho, sendo que não era a vontade de Deus para ele. Depois o Senhor pegou e fez com que a mula falasse com Balaão. A mula que Balaão estava amontada em cima. Então a mula disse, por que você bate em mim? Você não está ouvindo a orientação do mestre? Não vê o que ele fala para você? Ele diz que você não tem que ir por esse caminho, porque esse caminho é o caminho de morte. Esse caminho é o caminho da perdição. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho que é ilusório. Não vá, pois esse caminho é o caminho de morte. O inimigo, ele não vai chegar a você como um bicho maligno. Ele não vai oferecer a você, aos seus olhos, uma coisa má, uma coisa negra.
uma coisa maligna. Não. Ele vai te chamar pela tua maior fraqueza e vai mostrar aquela coisa maravilhosa, aquela ilusão, aquela miragem que você acha que é a felicidade verdadeira, mas é o caminho de morte. Muitas vezes, a gente, por não esperar o caminho, o tempo do Senhor nosso Deus, a gente quer tomar as decisões pelas nossas próprias forças, escolhas. A gente toma assim uma opinião formada sobre tudo e acha que a gente vai traçar aquele obstáculo da melhor forma possível. E é aí que a gente quebra a cara. É ali que a gente percebe que não conseguimos nada sem a presença de Deus. Não conseguimos ir a lugar nenhum sem o direcionamento dele. E quanto mais você se aproximar do Senhor, mais você vai ouvir o que o Senhor tem a te dizer. O que o Senhor quer que você faça, independente do julgo das outras pessoas. O que o Senhor lhe ordena e lhe manda, você obedece. Você larga tudo e obedece o que Ele tem a passar para você. Eu tenho um monte de coisas para me fazer lá em casa. Um monte de responsabilidades, tem um trabalho, tem muitas coisas para me fazer. Mas o Senhor me mandou eu passar essa palavra e compartilhar essa palavra com vocês. E eu obedeci. Porque primeiramente é o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É o Senhor que está falando isso para você. Não sou Amanda aqui. É o Senhor que está lhe direcionando. Ele quer que você acuda aos necessitados. Ele quer que você ampare aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando da sua ajuda e você pode ajudar. O Senhor quer que você se achegue a Ele, que Ele achegará a vós. Você é um instrumento do Senhor. Você pode não acreditar, porque a gente se julga muito pecador, muito falho. Mas o Senhor, Ele usa os que não são para confundir os que são. Aquele que a gente julga disse, vixe, aquele vai para o inferno rapidinho. É aquele que talvez Deus está fazendo, né? Um grande propósito para ele ali. Que é diante da provação, irmãos, que a gente recebe o chamado do Senhor. Diz que o Senhor nos chama pelo amor, pela dor. E muitas vezes é pela dor. Muitas vezes é pelo aquele lamaçal que está até percorrendo até sobre o seu peito que você está sufocada. Você não sabe o que fazer ou como agir, que caminho seguir, você fica perdida, desorientada. Quando você está afastada do Senhor, você acha que nada preenche o seu vazio, nada. Você não fica satisfeito com nada que você tem na sua vida. Mas quando você conhece o Senhor, a gente agradece até pelas aquelas pequenas coisas que a gente antes não percebia e que hoje a gente percebe, que é uma grande dádiva. O maior presente, irmãos, é o dom de você estar de pé, de poder correr atrás, de superar seus obstáculos. O maior privilégio é a presença de Deus sobre sua vida, porque se não fosse a graça dele, você não tinha levantado hoje, você não estava andando, você não estava lutando, batalhando pelo seu pão de cada dia.
A gente começa a agradecer ao Senhor pelo dom de respirar, pelo dom de andar, pelo dom de ouvir. O privilégio, irmãos, de você estar de pé já é uma graça de Deus. Eu não sei qual a aprovação que você está passando hoje, mas eu sei que tem todo o propósito debaixo do céu. E que o Senhor tem um propósito na tua vida. E para você se achegar a Ele, você tem que passar por algumas aprovações. Pois é diante da aprovação que nos fortalecemos, que nos mantemos firmes, que adquirimos sabedoria. Não fique revoltado contra o Senhor teu Deus se algo na tua vida não der certo. Muitas vezes é livramento. O luto. Quando perdemos alguém que a gente ama, é muito doloroso. Eu sei, eu já passei por isso. Eu perdi uma das pessoas que eu mais amava nesse mundo. Primeiramente Deus e segundo ela, a minha mãe. Toda vez que eu falo sobre ela, eu me emociono. Por quê? Porque a saudade dói. A saudade dói. Mas eu sei que ela cumpriu a sua missão aqui na terra. E que Deus a recolheu. Eu sei também que tudo que a gente tem nessa terra é emprestado. Que não vamos levar nada, irmãos. Seja você que está passando numa casa humilde, seja você que esteja passando num palacete, ou seja você que está debaixo de uma ponte. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. O único tesouro que você deve guardar é o tesouro do céu. É o tesouro daqui de dentro. Esse aqui você vai levar consigo. Então não perca tempos, irmãos. Busque ao Senhor. Se renda aos pés dele. Fala o que está lhe angustiando, o que está lhe afligindo, o que está lhe incomodando. Se é um problema, uma dificuldade com seu filho ou com sua família, se é um momento de tribulação, um momento de luto, peça força a Deus, sabedoria, que Ele vai lhe direcionar o caminho certo. Muitas aprovações na vida acontecem para a gente se achegar mais perto do Senhor nosso Deus. Aqui vamos iniciar, terminar aqui a leitura, né? O 9, o Davi diz: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O mesmo assunto que eu falei há pouco tempo, Davi está confirmando aqui. Cuidado em que você vai confiar o seu conselho, o seu segredo mais íntimo. Cuidado, irmãos. Busque ao Senhor. Busque a orientação dele, pois nem todos querem o seu bem. Até o próprio Jesus, ele foi traído por um dos seus discípulos. O mestre que só operava o bem, só buscava fazer o bem às pessoas. Mas as palavras que ele falava muitas vezes incomodavam muita gente, pois a luz que ele tinha incomodava as trevas em outras pessoas. Por ele estar pregando algo que não correspondia à crença deles, eles queriam matar Jesus.
dizia que ele estava possuído por demônios, dizia que ele tinha que ser morto. E mataram e crucificaram o nosso Deus. Ele sofreu uma das piores humilhações que um ser humano pode ter. Ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, que fizeram cortes enormes em suas costas. Mesmo diante dos ferimentos graves e da fraqueza que ele estava, ele ainda teve que carregar uma cruz imensa. E as pessoas xingando ele, cuspindo nele. Ainda teve que ficar em uma cruz. Muitos zombavam dele porque ele dizia que era o filho do Senhor. E diante daquele sofrimento enorme, o Senhor disse: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que diz. O mestre pediu para o seu pai que perdoasse aqueles que tinham te ferido, que tinham te machucado, que tinham te açoitado. Perceba o tamanho da grandeza do amor que o Senhor tem. Tem um cântico, que fala: me dai um coração igual ao teu, Senhor. Pois não temos esse amor tão grande assim. A gente está em busca de ter, de amar aqueles que nos querem mal, de amar aqueles que nos querem ver na lona, de amar aquela pessoa que conspira contra você, que deseja o teu mal. Diante daquele sofrimento todo, Jesus disse: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. A gente recebeu um selo maravilhoso e gratuito, que foi a salvação, o direito da salvação. O selo do Senhor nosso Deus. A gente recebeu de graça, mas que foi pago um alto preço, pois foi através do sangue do seu filho, da morte do seu filho. Que Deus maravilhoso! E na Bíblia diz: quem honra o filho, honra o pai. Quando perguntavam a Jesus que caminho seguir, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está aí a resposta. Você é um filho de Deus. Não importa o que você já fez. Não importa o seu pecado. Você é um filho de Deus. E o Senhor está de braços abertos, esperando a sua mudança e a sua visita na casa dele. No 10, Davi expressa: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, porque eu lhe paguei segundo merecem. Ele diz: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e me levanta. Diante da queda, diante da fraqueza, o Senhor sempre me levanta todos os dias. Mesmo eu não sendo digno, mesmo eu não sendo merecedor, o Senhor me levanta. O Senhor compadece-te de mim, mesmo as pessoas me julgando, mesmo as pessoas me desejando mal, mesmo as pessoas querendo o meu mal. O Senhor compadece-te de mim, pois vós conhece o meu coração. Que lindo, né, irmãos? Aqui no 11, no 10 ele fala, que porém o Senhor compadece dele e levanta ele, para que ele pague segundo merecem. Com isso,
Conheço que tu te agradas de mim e não triunfará contra o meu inimigo. Davi diz: e mesmo diante das minhas falhas, Senhor, eu vejo que tu agradas de mim, que tu compadece de mim, o Senhor me dê força, o Senhor me perdoa diante do meu arrependimento, diante da minha falha. E agrada de mim e me protege do meu inimigo. No 12, Davi diz: quanto a mim, tu me sustém na minha integridade e me põe a tua presença para sempre. No 13 ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém. Ele, quanto a mim, tu me sustenta, tu me ampara, tu me dá forças, tu me perdoa, mestre, quando eu me arrependo diante de vós e te peço perdão. Tu não me julgas como os outros que me julgam pelo que eu fiz, pelo pecado que cometi. O Senhor me perdoa, o Senhor me compreende, o Senhor me sustenta, me levanta e me dá forças para prosseguir. E sinto a tua presença em minha vida, diz Davi. Bendito seja o Senhor de Israel, da eternidade à eternidade. Amém. Aqui no 42:2 eu vou compartilhar uma palavrinha com os irmãos que diz assim: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. O salmista diz que a nossa alma tem sede do Senhor e precisa ser saciada essa sede no Espírito Santo de Deus. Aqui diante do problema, também ele expressa: porque está batida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus. Se você está passando um momento difícil, que nossa vida é uma luta espiritual muito grande, né? Que é entre o bem e o mal, entre o lobo e o cordeiro. Sabe como você vence essa batalha? Alimente o cordeiro, que é o quê? Buscar o Senhor. Se você não tem forças para orar, ajoelhe no seu quarto e Ele vai saber o que você está passando. O Senhor quer que você tenha uma conversa íntima com Ele. Entre no seu quarto e desabafe com Ele. Ele é seu amigo íntimo. Ele sabe tudo sobre você. Não tenha vergonha. Desabafe com o Senhor. Ele sabe do seu ato muito antes de você agir. Ele sabe tudo que você está pensando. Mas Ele quer que você tenha essa intimidade com Ele. Ele quer que você busque-o. Que você peça a Ele para que você esteja, para que Ele esteja em sua vida, para que Ele lhe oriente e te abençoe. Um bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê um bom direcionamento.